Bem-vindo e muito obrigada aí por você que está assistindo este vídeo. Meu nome é Thalita, eu sou psicóloga. Você está assistindo ao Café com Drink, que é um canal ou um programa, nem sei como é que eu chamo isso, onde eu convido uma pessoa com uma história muito interessante, abordo um assunto específico e tento puxar aí para a linha da saúde mental. E neste Café com Drink, eu tô conversando com a Juliana Lonza, que você vai encontrá-la no Instagram como Juliana Lonza, Lonza com Z. E o tópico deste Café com Drink é a escolha de ser solteira. E eu estou tomando um rosé. Eu acho que já passei da metade. A Juliana está tomando vinho tinto, então Minha saúde. Cristo, saúde. Você falou, eu aconselho todo mundo a voltar e ver os blocos anteriores, que está assim super interessante. E você falou em um dos blocos, eu já perdi a conta, o qual que essa escolha de ser solteira foi meio que um processo, né? Não foi um momento assim que se acordou definitivo e falou assim: vou estar solteira ou vou ser solteira por um momento X. Foi um processo, correto? Correto. Qual que foi o maior desafio deste processo ou desta escolha? É, foi entender o que eu queria, né? Foi descobrir o que eu queria e se separar do que a sociedade espera, a sociedade impõe, né? Então, muitas vezes, por um longo período, eu achava que eu queria casar, eu queria, né, na verdade, mas não era um desejo meu, entende? Eu só queria ser como fazer o que todo mundo faz. Então, nunca parei para me perguntar isso, nunca parei para me questionar, para entender o que é de fato eu quero, o que eu busco, assim. Então, o desafio foi esse, tipo, entender, descobrir como eu me sinto, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero mesmo isso, o que eu penso em relação sobre relacionamento, sobre casamento, sobre o estar solteira, né? Ou quais são os meus medos em relação a isso. Isso é um problema? Isso é um problema de fato, né? Ou é só enfim, um medo, por exemplo, de ficar sozinha, da solidão. Então, isso é uma coisa a ser temida, de fato, a solidão, ela existe, né? Porque eu acho que isso, ela depende, ela é uma coisa muito mais interna do que externa, sabe? Porque não depende de ter pessoas ao seu redor, né? Você pode estar ali num lugar, numa casa cheia e ainda assim se sentir só. Então, foi entender tudo isso, né? E me descobrindo no meio do caminho ali, né? Há, há momentos assim que você questiona essa escolha sua, que você, tipo assim, por que que será que eu fiz certo em fazer essa escolha? E como que você conversa consigo mesma, já que você falou que você fala alto consigo mesma, você fala sozinha, como é que você conversa consigo mesma quando você está questionando a sua escolha? Olha, eu nunca questionei, eu não questiono a escolha de estar solteira. Eu questiono, na verdade, as escolhas que eu fiz quando eu não estava. O contrário, né? Pelo que eu enxergo hoje, sabe? Eu vi muitas, eu consegui enxergar que em várias circunstâncias ali eu estava indo pelo caminho errado, eu estava fazendo as perguntas erradas, é, eu estava tentando preencher alguma coisa, alguma falta,
né, que eu não deveria, que eu deveria buscar de outra forma, né, não com um relacionamento, não com uma pessoa. Então, eu questiono mais a decisão de não estar solteira antes. E, e esse coisa de falar consigo mesma, eu me policio bastante porque muitas vezes eu me xingo assim, tipo, eu me deprecio. E aí eu tento, calma. Não, você não pode falar assim com você mesmo, né? Hum. Então, calma. Tipo, eu lembro que eu devo falar comigo da mesma forma que eu falaria com uma pessoa, se fosse uma pessoa que está ali. Então, tipo assim, se eu estou me sentindo mal, se eu acho que eu fiz alguma coisa, né, sei lá, que me constrangeu, que me deixou constrangida, eu tento não me julgar, assim, e muito mais me acolher, sabe? Só que isso é um desafio, não é uma coisa natural. Então tem que ficar policiando o tempo inteiro. Então, isso também, esses questionamentos todos, é, eu tento levar mais para o lado mais da comédia, eu diria, sabe? Então eu converso muito por nesse lado, assim, muito com um pouco de humor, assim, comigo mesmo. Para ser leve, que a ideia é essa, sabe? Ser uma conversa leve, assim. Olha que interessante, isso é até uma, como é que vamos dizer, uma dica, um para casa. Os clientes que eu tenho, eles gostam muito de falar que eu dou para casa. Então, para casa, às vezes que eu dou quando, às vezes, um cliente está muito ansioso ou muito estressado com alguma coisa. E aí, uma das dicas, talvez eu até faça um vídeo sobre isso, é você pensar ou falar alto, mas assim, tentar incluir uma comédia, sabe? Tentar Aham. incluir aí um humor para tentar amenizar aquela pressão, aquele julgamento, sabe? É muito interessante, assim, você falando aí que você adota aí essa estratégia e de uma forma natural. Você fez, você fez terapia? Foi terapia? Como é que foi? Ou você tem algum psicoterapeuta que te ajudou nesse processo da escolha? Não, não. Por isso que foi muito difícil. Até porque, assim, ó, tudo começou, a mudança toda começou com o término do meu casamento. E junto do casamento, tipo, eu meio que recomecei a minha vida. Então, eu saí do trabalho, mudei de estado, é, fui morar com a minha mãe, e aí eu não tinha dinheiro para nada, então eu não fazia terapia na época. Então, aquela transformação toda que eu precisei ali foi muito na raça, sabe? E porque eu digo que eu estava meio que no fundo do poço. E aí, quando você está no fundo do poço, não tem mais para onde descer, né? Então, é bom que você aproveita e pega o impulso e sobe, né? E eu aproveitei muito essa oportunidade. Muito, assim, foi quando eu comecei a ler, praticar atividade física, fazer coisas assim que me davam prazer, tipo, eu dançava dentro de casa, colocava música na TV e dançava sozinha. É, fui fazendo e fui testando o que funcionava, o que era legal, o que não era para mim. E hoje eu faço terapia, mas isso tem pouco tempo. Isso foi depois de todo o processo que eu passei, assim. Então, tipo, tanto que normalmente relacionamentos não são muito a pauta, assim, da terapia. Eu ia te Questões perguntar das isso. pessoas com outras. Não, tem alguma coisa ou outra relacionada a relacionamento, assim, mas geralmente é mais para me ajudar a processar um sentimento ali. Tipo, por exemplo, vou dar um exemplo: teve uma pessoa que nem chegou a ser um relacionamento, a gente nunca teve nada, assim, mas a gente estava só na conversa ali, e ele meio que despertava um gatilho, assim, emocional em mim, que eu acho que, sei lá, me remetia a sentimento de abandono, sabe? Era terrível, a gente não tinha nada e ele fazia eu me sentir mal, entendeu? A culpa não é dele, claro. Então era ela, né? Ele não fez nada. Mas então na terapia ali, a minha psicóloga me ajudou a entender o que era aquele sentimento,
o que que poderia ser aquele sentimento, né? Da onde que veio, a trabalhar aquilo ali. Então, tipo, pô, sério, terapia Depois que eu comecei a fazer, isso vai fazer 2 anos, não tem como parar, porque sempre tem, a gente sempre tem alguma questão que está incomodando, que está esbarrando, né? Ou que se não veio, ainda vai vir. Então, é vida. Mas assim, o grosso mesmo, toda a minha transformação, ela veio sozinha, assim. Foi no sofrimento, na base do sofrimento. É, e eu via vídeos, né? Mas não tinha muito vídeo de conteúdo nesse sentido, assim, sabe? Era mais de desenvolvimento pessoal e ajudava bastante, porque me fez assim, eu me fortalecer, eu me ver de outra forma, eu me ver, é, eu reconhecer o meu próprio valor, entendeu? Uhum. E deixa eu te perguntar, Ju, para uma pessoa que está considerando essa escolha de ser solteira, ser solteiro, o que que você teria a dizer para essa pessoa? Olha, eu quase que levanto a bandeira, assim, ó, venha ser solteiro comigo, porque é o que eu tinha dito antes. Eu evito conversar com casais em crise porque eu incentivo a separação, entendeu? É, é, porque, assim, eu acho que sempre vale a pena, assim, você lutar por um relacionamento. Não lutar por um relacionamento, mas você escolher um relacionamento. Mas você tem que fazer as perguntas certas, assim, sabe? E entender o motivo de você estar naquele relacionamento. Ah, enfim, eu acho que essa construção de para sempre é uma, sei lá, utopia, talvez. Tem casais pouquíssimos que vão ficar juntos a vida inteira, mas eu acho que não é um caminho que todo mundo tem que seguir. Acho que a gente tem que pensar, é, olha, eu acredito muito no amor. E eu acho que amar, para você amar uma pessoa, não necessariamente quer dizer que você tem que estar com ela. Então, às vezes, é um ato de amor você sai, separar dela também é um ato de amor. Ah, pode parecer que não, mas é. Porque se alguém está sofrendo, sabe? Se não está bom, se as pessoas estão sofrendo, então, porque é um ato de amor você acabar com o sofrimento, entendeu? Então, eu acho que, assim, ninguém tem que ter medo da solteirice, assim, de estar solteiro. E tem que entender também que, tipo, a maioria das... É uma escolha. E não necessariamente é uma sentença, não é nada definitivo, é uma escolha. Você vai estar ali solteiro. Se você gosta de estar num relacionamento, se você é feliz assim, tudo bem. Mas primeiro tenta descobrir prazer em estar sozinho. Tenta apreciar a própria companhia, sabe? Você vai descobrir tanta coisa sobre você. Algumas você vai ter vergonha, mas a maioria você vai falar assim, porra. E é que simplesmente às vezes a gente não está olhando, sabe? E a solteirice, assim, estar solteiro permite você olhar mais para si mesmo, sabe? Então é importante. Eu acho que é isso, é se questionar mesmo sobre ah, não ter medo, não temer estar sozinho, estar solteiro. Que estar solteiro não é a mesma coisa do que estar sozinho. E e se aparecer um relacionamento, estar nele pelos motivos certos, que poxa, sei lá, parceria, é amor, é a ideia, é afinidade, conexão, e não dependência emocional, financeira, nem nada disso. Então aí você meio que está falando que para uma pessoa que tem vontade de casar ou vontade de ter um relacionamento sério,
dividir a vida ali com alguém, é preciso sim considerar a hipótese de estar solteiro. Sim, muito, muito, muito importante. Hum. Porque se você for feliz sozinho, quando você estiver com alguém, imagina, essa felicidade vai dobrar. Então, primeiro você tem que, sei lá, gostar de si mesmo, aprender a ser feliz sozinho. Considerar ser solteiro, viver a solteirice, saber o que é solteiro, isso ajuda às vezes até a valorizar mais assim a união, assim, estar num relacionamento. Então, eu acho que antes de tudo, antes de casar, você tem que considerar ser solteiro, estar solteiro. E você falou que você levanta aí a bandeira da solteirice e digamos aí que você levante a bandeira da psicoterapia. O que que a psicoterapia te ajudou para esta questão específica de ser solteiro? O que que você aprendeu ou não aprendeu nada, que às vezes você não aprendeu nada? O que que você acha assim que valor ou que ensinamento, que estratégia a psicoterapia trouxe para você nesse âmbito aí da sua vida? Então, normalmente, né, quando a gente está solteira, a gente fica vulnerável em várias situações, assim, né? E eu acho que a psicoterapia ajuda muito a lidar com esses desafios todos que vêm da solteirice, assim. Então, quando vem mesmo uma carência, bate carência às vezes. E aí a psicoterapia ajuda bom, eu costumo levar essas coisas, né? E daí, enfim, muitas vezes a gente está tão imerso naquela circunstância ali que você não enxerga assim uma solução, você não enxerga, não entende o que está acontecendo ali e tal. Então é interessante você ter alguém junto, um profissional. E olha só que legal, você nem precisa de um namorado para isso, sabe? Sabe, um namorado, você sabe, sei lá, desabafar. Pô, vai lá desabafar na psicoterapia, entendeu? Muito melhor, a pessoa está lá, estudou muitos anos, ela é super qualificada para te dar conselho. Mas, perfeito, entendeu? Gente, adorei isso. Não, sério, tem umas coisas que eu falo para minha psicóloga que não falei para os amigos, assim, do tipo, coisa de relacionamento mesmo, sei lá, um encontro que deu ruim, alguma coisa assim, eu falo para ela que coisa que eu não falo para os amigos. E aí ela me dá, né, me vê aquele viés, assim, aquela, o olhar mais profissional, assim, mas que é interessante, me faz pensar um monte de coisa, me faz me sentir melhor muitas vezes. E pode parecer que eu estou sendo repetitiva, mas para uma pessoa que atribui a felicidade a um casamento ou a um relacionamento sério, o que que você teria a dizer para essa pessoa? Bom, eu acho que eu acho que a felicidade ela está dentro da gente, ela é interna, ela não está no externo, ela está no interno. E antes de buscar fora, você tem que aprender a ser feliz consigo mesmo, né? Eu acho que um relacionamento ele traz muita alegria e tudo mais, mas assim a felicidade mesmo ela tem que vir de dentro de você. Inclusive é muito injusto você atribuir isso a outra pessoa. É, essa responsabilidade tipo da sua felicidade para outra pessoa, sabe? A responsabilidade é só sua. E, de fato, a felicidade ali tá dentro de você. Se você consegue essas duas coisas, tipo, poxa, você encontra a felicidade internamente e, e ainda tem um relacionamento legal e tal, olha que maravilha, você duplica a sua felicidade, entendeu? Eu acho que é isso, tipo, sempre que você colocar a sua felicidade é, em uma circunstância ou em uma pessoa, ela pode ir embora a qualquer momento. Uhum.
Pode ir embora a qualquer momento. A situação muda, a sua felicidade acabou. A pessoa vai embora, a sua felicidade foi embora, sabe? E não precisa. Só que eu acho que ela agrega, eu acho que o relacionamento agrega, ele aumenta, ele é para somar e tal, mas não pode ser a fonte de felicidade de alguém. Exatamente. Vamos então para o próximo bloco. Tá super interessante. Vamos aqui, a gente vai continuar. Ah, ainda temos. Ainda temos É. espumante, rosé e vinho tinto. E a gente volta para o próximo bloco. Vou dar uma pausa aqui.